um ser alienígena que todo mundo gosta. Mas, no vídeo de hoje, eu vou transformar o Stitch numa versão de terror. Eu vou me inspirar na Sally, do Estranho Mundo de Jack. Eu vou fazer algumas modificações no personagem, enquanto isso, eu vou contar para vocês uma história de um filme. O desafio aqui é vocês descobrir que tipo de filme eu estou falando, qual o nome dele. Lembrando que se vocês gostarem de vídeos assim e quiser mais, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E agora bora começar. Caleb estava na comemoração de 50 anos da sua escola. Lá eles iam desenterrar uma cápsula do tempo que foi enterrada exatamente naquele dia 50 anos atrás. Nessa cápsula do tempo teria desenhos. Cada criança foi encarregada 50 anos atrás de fazer um desenho para colocar na cápsula do tempo. Caleb estava junto com outras crianças esperando. Um pouco antes de receber a carta dele, ele viu um zumbido no ouvido. Lá no canto, bem distante, ele viu um homem parado olhando para ele. Mas logo ele foi distraído. Ele pegou sua carta e, muito animado, abriu. Estava esperando um desenho. Mas, diferente de outras crianças, não tinha um desenho, e sim uma sequência numérica bem grande, que pegava toda a folha. Ele olhou para aquilo e começou a ouvir sussurrados no ouvido, mas, enfim, guardou. Então foi para casa. Então o pai do Caleb, o John, percebeu que o Caleb não entregou a carta, já que todas as crianças, apesar de receber uma carta, deveria devolvê-las. O pai o questionou por que ele não devolveu. Ele disse que ficou com a carta, não viu nada demais. O pai percebeu que, na verdade, tinha uma sequência numérica, achou aquilo interessante, mas, enfim, não deu muita atenção. Caleb foi dormir, o pai estava ali bebendo e colocou simplesmente o copo que ele estava bebendo em cima da folha. Ficou um círculo de água. Ele olhou para aquele círculo e viu uma espécie de data dentro daquele círculo. Então ele percebeu que, na verdade, aquilo não era uma sequência numérica normal. E aquilo era datas. Datas que descreveram situações catastróficas que aconteceram nos últimos 10 anos. Exatamente a data, o local, tudo devidamente especificado. Ele começou a achar estranho e começou a pesquisar sobre o que aquilo queria dizer. Logo com isso, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Então ele quis saber quem foi que escreveu essa sequência numérica. Mas um pouco antes ele percebeu que tinha uma data. Era a data do dia de hoje, exatamente aquela data que ele estava. Ou seja, alguma coisa muito catastrófica ia acontecer. Ele descobriu que os outros números que ele não tinha conseguido decifrar se tratava de coordenadas. Mas ele percebeu isso dentro do carro. E aquelas coordenadas eram exatamente as coordenadas que ele estava. Estava um trânsito, estava chovendo, ele saiu do carro. E quando ele saiu do carro, ele viu que tinha um acidente lá na frente. Ele pensou, será que esse é o evento catastrófico? Então ele foi caminhando pelos carros. E lá ele percebeu que tinha um acidente normal como qualquer outro. Bom, será que era isso? Não parecia ser. Então ele viu pessoas olhando assustados para cima. Quando ele se virou, ele percebeu que tinha um avião vindo diretamente na direção deles. Mas o avião passou. Pegou na lateral da estrada, explodiu. Ele não se machucou, correu lá para tentar ajudar pessoas. Testemunhou pessoas correndo, pessoas gritando, fogo. Não conseguiu salvar ninguém. Então ele começou a ficar transtornado. Ele presenciou um evento trágico que estava descrito. Ele foi atrás e descobriu que, na verdade, esses números foram escritos por uma criança. Uma criança que era tida como louca. Depois disso, essa mulher acabou morando num trailer, se isolando. E ele queria falar com essa mulher, né? Que no caso era uma criança, mas agora era uma mulher. Mas aí ele descobriu que, na verdade, ela tinha falecido. Mas ele descobriu que ela tinha uma filha. Ele foi atrás para conhecer essa filha. Descobriu que a filha tinha uma outra filha, que era mais ou menos na mesma idade que o Caleb. Então ele contou para ela, contou sobre os eventos numéricos, sobre tudo que tinha acontecido.
Mas ele achava que tinha um propósito nisso. Tinha novos números e novas datas. Mas estava incompleto. E aí ele descobriu, na tentativa de fugir, pesquisadores descobriram que, na verdade, ia acontecer uma catástrofe mundial. O sol ia esquentar demais, não tinha como as pessoas sobreviver. As pessoas entraram em pânicos. Elas simplesmente pensaram em ir em lugares subterrâneos, mas ele sabia que não importava qual caverna ou qual abrigo subterrâneo que eles fossem, eles não iam conseguir se livrar disso. Era o sol e não tinha como fugir. Então ele achava que a única maneira de conseguir salvar ele, a amiga dele que ele fez, né, que é a filha da moça que fez ali as previsões numéricas, e as crianças, era conseguindo desvendar quais era aquela sequência numérica que não tinha terminado. Então a professora ainda estava viva. Ele conseguiu falar com a professora e descobriu que, na verdade, ela não tinha terminado a sequência numérica, porque a própria professora tinha interrompido. Mas ele descobriu que, na verdade, ela terminou. Ela terminou a sequência numérica na parede, na verdade, na porta. Ela foi encontrada com a mão toda ensanguentada. Ele foi até lá, descascou a porta e descobriu a última sequência numérica. Era um local muito perto do trailer onde essa menina havia morado. Então, ele descobre que a amiga dele tinha pegado o carro com as crianças para levar para um abrigo. Ele vai atrás, e aí essa amiga começa a ser perseguida por esses seres. Seres parecidos, altos, com roupas pretas, olhos escuros. Aí acontece um acidente. Essa moça morre e as crianças são levadas. Então, desesperado, ele vai para o local que estava descrito. Chegando lá, ele para na frente do trailer e adentra na mata. Ele encontra o carro aberto, mas as crianças não estavam lá dentro do carro que foi roubado com as crianças. Então, ele vai atrás e descobre que, na verdade, essas crianças estavam com aqueles seres. Mas ele se depara com uma nave enorme. E ele descobre que aqueles seres, na verdade, não são pessoas, e sim alienígenas. Então ele entende o que estava acontecendo. Aquilo ali era um resgate, estavam resgatando pessoas, mas não era um resgate qualquer. Ele descobre que ele não vai poder ir. Na verdade, só poderia ir as 2 crianças. Era isso ou ninguém iria. Então o pai se despede do Caleb e se despede da filha da amiga dele que havia morrido. Ele fala para o Caleb que agora ele precisa ajudar a amiguinha dele, precisa ser forte, porque ele não vai poder ir junto. Então ele se despede, o pai vê o Caleb entrando dentro da nave junto com a menina e os seres. Simplesmente os seres fazem um círculo ao longo das crianças e simplesmente o corpo deles se mudam e eles viram seres de luz. Eles levam as crianças, ele presencia as naves indo embora, e não só a nave que foi o Caleb, mas sim centenas de outras naves, provavelmente levando crianças, animais. Então ele vai embora. Ele vai para onde ele poderia ter ido, ficar com a família dele. Chegando lá, ele abraça a mãe, o pai e a irmã, e em questão de segundos, o mundo explode. As coisas começam a pegar fogo, as pessoas morrem. E aí tudo que a gente consegue ver no final da história é o Caleb e sua amiga, mais centenas de outras crianças, sendo colocadas em um novo mundo. E ali eles vão poder recomeçar.